um dos mais importantes atores de cinema e televisão do país, nasceu aqui, na Paraíba. Em 45 anos de carreira, José Dumont está em mais de 50 filmes. E que filmes? Estamos falando de Morte e Vida Severina, de O Homem que Virou Suco, Memórias do Cárcere, Abril Despedaçado, Dois Filhos de Francisco e, mais recentemente, Tungstênio, entre tantos outros. José Dumont também coleciona um rol de grandes novelas, que começou a gravar em 1979 na Globo, com Carga Pesada, e segue em horário nobre até hoje, através de produções como Como Nascem os Fortes. O Segundo Caderno visitou o ator aqui em João Pessoa, por coincidência, no dia em que ele completou 68 anos, e bateu um longo papo sobre a vida e a carreira brilhante de José Dumont. O resultado dessa entrevista para lá de especial que você começa a assistir agora. Segundo caderno de hoje, mais que especial. Comigo aqui o ator José Dumont, paraibano, para a gente conversar sobre a carreira, sobre os próximos projetos e sobre um pouco do que ele gosta, né? Acho que, de repente, os filmes que ele gosta de assistir, o hobby, o lazer. Mas eu queria começar, Zé, primeiro agradecendo aqui você na TV Câmara João Pessoa. E começa bem pelo comecinho, né? Você nasceu, uns sites atribuem a Belém de Caiçara, outros a Bananeiras. Onde é que você nasceu, finalmente? Eu, na verdade, eu nasci pertinho de Rua Nova, que hoje é município de Belém, e na época era município de Bananeiras. Então eu divido essas duas nacionalidades. É isso. Você, como muitos artistas, também desenvolveu o gosto pela arte já criança? Como é que surgiu isso aí? Não, rapaz, não. A única coisa de arte que eu via, de um modo geral, ouvia com meu avô, era o cordel nas feiras de Belém. E é isso que me estimulou, eu acho que porque as histórias, porque a imagem, porque a fantasia, né, daquelas histórias todas, que o cordel é lindíssimo, né? Tá chamada cultura da feira, Da né? cultura da feira, é que eu acabei virando, eu aprendi a ler, né? Aprendi a ler aos 6, 7 anos de idade, aprendi a ler sozinho, só autodidata mesmo. Exatamente em cima dos folhetos. Em cima das coisas, de porque eu cordel. ouvia e ia comparando, né? Meu avô comprava, quando podia, um folhetinho e ia comparando. Se o cara dizia batata lá, eu lia batata cá. E aí fui aprendendo a decifrar as letras, a soletrar, e aí acabei virando, quer dizer, tendo o suficiente para ler. Comecei a ler. Como meu avô, velho Joaquim do Monte, ele gostava de ouvir os cordéis, aí eu lia para ele em casa. Olha. Então, é muito louco, né? E também porque era de família religiosa, tinha sempre uma leitura do Novo Testamento, uma espécie de Novo Testamento. O ofício de Nossa Senhora, era uma coisa assim. E eu, como eu aprendi a ler, acabava lendo para eles aquele ofício e as novenas, aquelas coisas todas. Né? Enfim, acabei sendo o primeiro padre da família. Assim, É com isso 7 mesmo, anos de idade, lendo para já umas pessoas velhas, né? Velhas e ao mesmo tempo fortes e bonitas e crentes, né? Acabei lendo para ele e isso me desenvolveu a leitura. Nesse embalo aí, não quis escrever cordel também, não? Você Não, chegou a não, arriscar? porque eu saí de lá aos 10 anos de idade, eu fui para João Pessoa. Essa tendência que você nasce no mato, aí migra para a cidade mais próxima, depois migra para a capital, depois migra para uma cidade do sul, pelo menos dentro do nosso histórico, Sim. do nosso caminho de vida, e de lá só para fora mesmo, né? O artista nasceu aqui, o ator nasceu na Paraíba ou nasceu lá fora? Eu acho que nasceu dentro de mim mesmo, acho que nasci para isso, sou testemunha emocional da história, e especialmente tive muita sorte de nascer numa região tão forte, de uma cultura muito forte, né? Que aqui é a Paraíba. Porque antes de mim vieram outras pessoas, né? Eu aprendi, eu sempre deu grandes artistas nessa terra, né? E eu nem estou me colocando como grande, porque acho que eles foram maiores mesmo. Mas
eu acho que o Estado tem essa tradição, o Nordeste tem essa tradição, e o mundo precisa do artista mesmo como precisa precisa da arte. Se você tirar a arte do homem, ele é um animal como outro qualquer, ele não tem, ele perde a função, ele vira animal de reprodução. Uhum. Ele é o único animal capaz de criar. A arte é o que nos torna humano. É o que nos torna humano. Pois é, você chegou em João Pessoa então com 10 anos, ali anos 60, então... 10 anos, foi. Aí fui morar em Mandacaru, era a última casa da cidade, eu acho, com meu pai, Severino Monte, que já é falecido. Então um pouco da sua infância e adolescência foi toda aqui? Foi toda aqui, foi. Depois eu voltei aos 13 anos para o interior de novo, fiquei lá até os 14 anos, um ano e pouco. E um dia a infância se rompe, né? Uhum. Você sabe como é que é? Sim. A infância se rompe. E talvez seja um momento marcante da minha vida, de correndo na estrada, como criança ainda, quando levantei a vista, o mundo tinha mudado. Tá vendo? A coisa mais bonita e ao mesmo tempo mais triste que me aconteceu. Esse mundo real, né? Porque a infância vê em 3 dimensões, em 3D. Não é que ela vê, a vivência dela é em 3D. Vivencia em 3D. Ou seja, tudo é muito grande, né? Um lago parece uma coisa imensa, uma árvorezinha parece uma árvore imensa. Um adulto é um gigante. Um adulto é um gigante. É verdade. Né? E recuperar isso é difícil, né? Por isso, e ao mesmo tempo, o segredo seria isso, não deixar de ser criança, né? Né? Sem ser infantil. Como era a adolescência? Como foi sua adolescência? Não, foi uma desgrama. Oxi, por quê? Porque foi difícil porque eu sempre tive que correr atrás de aprender alguma coisa. Lá não tinha escola, aprendi só. Aqui, a escola, eu estudei na Escola Técnica Federal, fiz até a 6ª série só, né? Que não se iludam, eu sou muito culto. Não tenho problema em dizer isso. Por quê? Porque me esforcei para isso, né? Mas às vezes eu ia, por exemplo, da Escola Técnica Federal em Jaguaribe para além do trem Mandacaru, a pé. A pé. É uma Então boa hoje tirada. as pessoas têm as coisas e ficam reclamando, e ficam não sei o quê, e esquecem do que foi essa geração passada que criou todo esse esforço, sabe? Nesse sistema miserável de castas que eu não gosto. Verdade. Zé, na sua biografia, tem uma biografia recente. Tenho. Ela contempla bem o artista, assim, só abrindo um parênteses, você está satisfeito com ela, com o que foi escrito? Eu acho que foi uma coisa que foi feita em São Paulo, na época o João Batista era secretário de Cultura do governo do Estado de São Paulo, e criaram série, né? uma série para aqueles que não eram, pessoas que tinham prestado um serviço, e tinham uma história em qualquer campo da arte, no cinema, sabe, literatura, poesia, enfim. E deixar um registro. E isso foi importante para mim, porque minha história está escrita. Né? E uma história que serve de exemplo a muita gente. Né? Porque, assim, camarada, eu aprendi a ler, ninguém ensinava. Eu trabalhei, batalhou bastante. Eu batalhei por isso. Né? Não me considero... Não há nenhum gesto de heroísmo e sequer de sobrevivência. Nem eu gosto. Porque sobrevivente tem o que oferecer aos outros? Nada, né? Se eu me colocar como sobrevivente, embora tenha sido... Não estou dando... Não leva nada para ninguém. O trabalhar, aquele que não desiste, que é o grande exemplo. Mesmo, valores, né? A pessoa assim, olha, tá aí, vamos estudar, vamos ler, vamos construir. Todos temos os mesmos direitos perante a vida, né? Mas você fala lá no livro que você teve uma visão e essa visão mudou sua vida? Eu tive, eu não gosto de falar muito porque as pessoas tendem a achar. Quer dizer, não é que eu não gosto, eu gosto, eu tive sim. Porque sensibilidade todo mundo tem. Sim, e aí o fato de ter tido, não sei porquê, mas me deu contato com uma coisa de que não pode ser só isso. É belo, é magnífico, mas não pode ser só isso. Tem que ter algo mais, né? Minha pergunta é muito se essa visão foi determinante para o ator, para você seguir a carreira que você seguiu tão brilhantemente até hoje. Eu não sei se foi. O que eu sei é que eu estava... Porque a gente dormia nas redinhas e tal, e saía para... fazer as necessidades, né? Xixi, por exemplo, com 7 anos, sair num lugar escuro, que nem a bexiga, para fazer uma necessidade, fazer um xixi, e realmente eu me assustei, vi uma figura na minha frente, uma figura de luz. Naquele céu lindíssimo, né? A Via Láctea lá de cima. E me assustei, desmaiei, meu avô correu com a faca na mão, era um homem de coragem,
passasse na frente ele cortava. E depois, mas o estranho é que 3 meses depois eu sabia ler. Então, Olha. tem um... Então, de repente, já foi o início do caminho. Já foi o início do caminho. Alguém me despertou. É um site, é um sinal, né? Alguém me despertou para alguma coisa. Porque é meio estranho como é que eu aprendi a ler mesmo já vendo aquelas coisas. É como se fosse assim. Então, essa é a primeira vez que eu falo diretamente sobre isso. É claro que eu não tenho religião, eu respeito todas, mas não tenho nenhuma. Mas eu acredito numa inteligência suprema, num coração universal. Que tem que ser, que não é, que existe, né? É verdade. A natureza é a face material de Deus, né? Do que nós Verdade. chamamos de Deus, uma energia positiva. A negativa, que vibra numa frequência baixa, é que nós chamamos de demônio, né? É um mal necessário, né? Senão o homem não evolui. Ô Zé, e aí qual é o momento que você sobe no palco e que você diz assim, pronto, isso aqui é o que... a minha carreira começa aqui. Quando é que você tem essa noção exata de... Nunca tive, porque eu fui para São Paulo, eu vim para João Pessoa, aí a minha batalha era para estudar, queria fazer uma outra coisa, não sabia exatamente o quê, mas não conseguia estudar e não tive contato com ninguém da área artística aqui. E tinha contato com o cinema, sim, porque meu irmão, Severino Dumont, né, que chama de Silva, que hoje mora na cidade Madura, que é um lugar, um espaço maravilhoso que o governo criou para pessoas da terceira idade. Maravilhoso mesmo. Aqui em João Pessoa, né? Aqui em João Pessoa, né? Digno, espaço digno. Ele é que levou a gente para o cinema. Na época a gente vinha de Mandacaru, vinha para os Rex e o Metrópole, que era o mais perto, e nessa época se ia ao cinema mesmo, né? Aqui, o de Jaguaribe, qualquer um tivesse passando no cinema, tinha cinema, tudo que é lugar. Infelizmente acabaram, porque no mundo tem o cinema de shopping, mas tem o cinema de rua também, né? Aqui no Brasil, como tem essas síndrome de sei lá o quê. Síndrome de americano. Vai acabando, vai transformando tudo em shopping e transformaram os cinemas que eram bonitos e passavam filmes interessantes. Sim. De fora, daqui, enfim, não sei o quê. O primeiro filme que eu assisti na vida tinha 12 quero ir anos, perguntar, que foi qual foi? um filme chamado Pirata Sangrento, com Burt Lancaster. Eita. Se pode negócio desse. Aproximem-se, homens e mulheres, aproximem-se. Foram coagidos a viajar no último cruzeiro do Pirata Sangrento. Há muitos e muitos anos na longínqua distante Caraíbas. Lembrem-se, estão em um navio pirata, em águas de pirata, em um mundo pirata. Você volta a ver esses filmes que você via na infância? Você costuma fazer isso aí? A gente vê, mas só vê defeito, né? Hoje em dia, né? Porque com a visão da criança você... tudo é mais não, mágico. mas era bacana e alguns eram bons filmes, sim. Né? Você gostava de filme de aventura? Você já tinha um predileto na época ou o que viesse era filme? Em São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu continuei no mundo ao cinema, né? Por causa do próprio, que também depois virou filme, virou personagem, que é o aspecto da solidão, né? Sim. Que vive numa cidade grande, sozinho, né? Pobre, então ia muito ao cinema. Mas depois que eu virei ator, eu comecei a selecionar mesmo os filmes que eu assisti. Hoje, dificilmente eu assisto um filme desses bobos, né? Mas você... Se é uma comédia boa, se é um drama bom, porque é difícil... Não vim para o mundo para ser enganado, né? Então, claro. comecei a selecionar o que é que eu queria ver de verdade. Que vai de Walter Salles, Helena Café, os brasileiros, né? Essa turma toda nova, excepcional, Vila Marim, as pessoas maravilhosas, a Kubrick, a Pasolini, Fellini. Você é um habitué de ver filme, assim? Você tem só os bons. Não, mas eu digo, faz isso com frequência? Eu via com frequência. Como as pessoas já foram desaparecendo, os grandes mestres do cinema, né? Você deixou de ir mais. Gostava muito do neorrealismo italiano, né? Fellini. Todos, né? Não tem como não gostar de Morte em Veneza. Two artists combine to tell the story of an artist. E os bons brasileiros também, que eu vim descobrir depois. Quando você foi para São Paulo, você quis ir morar em São Paulo? Porque hoje você mora no Rio, né? Eu moro no Rio, Você quis morar em São Paulo, era exatamente para trabalhar? O foco era esse? Não, eu fui para São Paulo para trabalhar, né? Quando eu saí do quartel, eu fiquei com um problema. Eu não conseguia estudar, porque eu morava muito longe e não tinha condições financeiras para estudar mesmo, porque
Uma pessoa que vai da Escola Técnica Federal a Mandacaru a pé, não precisa dizer nada que a pessoa quer estudar, né? Hoje em dia está do lado e o cara não vai. Não vai. É o problema do camarada, né? E aí eu fiz um curso de embarcadiço na Marinha, na Capitania dos Portos, mas para servir na Marinha Mercante. Entendi. E fui para embarcar barra fora, eu queria ir para o mundo, eu quero conhecer o mundo e tal. É engraçado, porque eu pensei que ia conhecer o mundo através de um navio, acabei indo para o mesmo mundo via cinema. Cinema, né? Conhecer o mundo através do cinema. Os chamados caminhos tortos, né? Que a vida escreve, que Deus escreve, né? É verdade. E aí, chegando lá, eu não consegui embarcar, e aí acabei pastando horrores aí. Arrumei um trabalho, fui carteiro em São Paulo, né? Fiquei 3 anos de carteiro entregando carta. Olha. E depois, aí sim que veio a história do teatro. Fui assistir uma peça porque alguém me deu Um ingresso. Chamava um ingresso, uma filipeta, né? E aí eu assisti uma peça que era com Cláudio Correia Castro e Everton de Castro, o primeiro ator que eu vi na vida. Olha, no teatro. E achei lindo, porque é mágico mesmo, o teatro é mágico, né? É achei muito bonito aquilo tudo. Aí assisti a peça umas 10 vezes, não tinha o que fazer, ia lá assistir. E acabei, como sou bom de papo também, acabei encontrando umas pessoas que fazia teatro. E aí acabei me envolvendo com eles e comecei a frequentar o grupo. E aí estreou sua primeira peça. E começamos a ensaiar a peça. Foi um pessoal de Fortaleza para São Paulo, fazia a montagem do Morro do Ouro, que é do Eduardo Campos, e era dirigido pelo Haroldo Serra, que foi o camarada que me lançou no teatro. E Haroldo era do Teatro Cearense de Comédia, né? Muito bom, excelente. E aí eu fui lá, mas eu fui lá para fazer uma figuração, naturalmente. Como eu tenho um tipo bom, acho que ele gostou e também tinha uma desenvoltura, acabei ficando no elenco. Peguei uma fala, peguei 2, depois acabei com o 4º papel da peça. A peça era bem boa mesmo. E aí aconteceu da Globo, estava querendo fazer um especial, que era do Guarnieri, em decorrer de 2 meses. Nossa. Do Guarnieri. Ia ser dirigido em São Paulo e era só uma história do nordestino no metrô e tal, que se desencontrava da família. Esse tema viria a se repetir depois, no Homem que Virou Suco, de alguma forma, né? E aí eu fiz a série não, o especial. E aí Zé Lito Viana, né? Pai de Marquinhos Palmeira, né? E cineasta conhecido, né? Irmão de Chico Anísio, né? E Zé Lito viu e me chamou para ir para o Rio para fazer declamar uns poemas, porque ele tinha um documentário, e no documentário ele tinha ele queria intercalar com o poema de João Cabral de Melo Neto, O Rio e Morte e Vida. Morte e Vida Severina, Morte né? e Vida Severina, que é uma obra-prima, né? Agora, se me permite, a minha vez de perguntar, como a senhora, comadre, pode manter o seu lar? Vou explicar rapidamente, logo compreenderá. Como aqui a morte é tanta, vivo de a morte ajudar. E ainda se me permite que lhe volte a perguntar, é boa essa profissão em que a comadre ora está? Pronto, e assim nasceu o Não Zé era Dumont. declamador, não sou, não tinha. Aí, esse foi o início, porque depois fiquei no Rio, pastei pra caramba. Assim, não tenho onde morar, dormi no aterro do Flamengo, aquelas coisas. Porque essa história já é mais do que contada. E aí fiz várias participações pequenas, mas fiz Coronel Delmiro Gouveia. E tive a sorte que esse povo já trabalhei com gente boa, né? Já peguei José Lito, que o cara me botou no cinema. E é essa turma que eu queria falar depois do intervalo, rapidinho. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta conversando mais com o Zé Dumont e sobre a obra magnífica dele. Até já. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto.
Segundo caderno voltando, hoje uma edição mais que especial com o ator José Dumont. Zé, você tem aí 50 anos de carreira, aliás, 50 filmes e 40 anos de carreira, na verdade. 56 filmes já, né? Já? Nossa, estou desatualizado aqui. Tem o Tungstênio, tem o Aerotel Cambridge, que eu fiz esse ano. Ah, que então. Não entraram aí e tal, mas já são 56. E aí, enfim, você já trabalhou com praticamente todos os grandes diretores aqui do Brasil, do final dos anos 70 até hoje. Quem me lançou mesmo foi Zé Lito Viana. Foi Zé Lito Viana, que você estava falando no bloco anterior. Para Morte e Vida, aí fui no Rio, aí trabalhei, fiz uma viagem de teatro pelo Brasil com Luiz Mendonça, resolvi ficar no Rio mesmo, trabalhei com o Geraldo Salles, com o Coronel Delmiro Gouveia, o homem que fundou o Paulo Afonso, Paulo Afonso, isso. E aí foi vindo coisas assim, com Carvana, tudo coisinha, mas aí eu tive sorte também de conhecer grandes atores, já comecei com gente boa, não sabe aquele negócio que podia ter ido para um caminho, não, com pessoas, o Brasil na época lutava, reclamava com mais contundência do que se reclama hoje. Isso. Era a época de ditadura, as pessoas se postavam contra mesmo a ditadura. Porque a ditadura não presta, em fim de papo. Sim. Né? E aí fui conhecendo as pessoas. Depois trabalhei com o Tezuka Yamazaki, foi que eu ganhei meu primeiro prêmio, né, no cinema. Com Gajinho, Caminhos da Liberdade, que é a história dos imigrantes japoneses. Sim, Gajinho. Ô, Ceará, vem cá. Vem explicar o que é a colheita de café aqui pra eles. Para, mas que diacho? Virei escoleiro agora? Senhor, me diga uma coisa, como é que vão aprender se eles não sabem falar? Deixa de ser cabeça dura, explica pra eles aí. Não tô te pedindo pra aprender a falar japonês, ué. Olha, é assim, né? Pega-se a gaia e puxa. Pode puxar. Se puder não arrancar muita folha, é bom. Depois de Gramado, que eu ganhei o primeiro festival, depois ganhei mais duas vezes, com o João Batista que me escolheu. Aí que veio o grande trabalho da minha vida, que foi o Homem que Virou Suco. Que era isso que eu queria falar um pouquinho. Como é que foi o Homem que Virou Suco na tua vida, assim, na tua carreira? Como é que... Até hoje... Foi divisor de água mesmo. Ele tinha me visto em Gaijin. Sim. E aí, eu acho que ele viu que eu improvisava, que eu sempre fui bom improvisador e tudo. Improvisava, e aí ele me chamou para fazer O Homem que Virou Suco. E é um filme, sem dúvida, é um filmaço, né? É, claro. Para a época, um dos grandes filmes da história do cinema. Sim. É um cinema que questionava mesmo a ditadura. Só custa 10 cruzeiros e é muito bonito, realmente. Já viu, Zé? Rapaz, como que é o negócio? Tem documento aí? O quê? Documento? Não tem documento, senhor. Como não tem documento, rapaz? Não tem documento. Mas como que você... Então vamos jogar essa porra fora, peraí, meu. Por que você vai fazer isso? Vou fazer isso por quê? Isso é meu, moço. Mas daí, rapaz? Precisa de documento. Isso aqui é poesia. Precisa de documento, que documento? Isso aqui é São Paulo, não é Nordeste. Tá pensando que é o quê? Peraí. Vamos conversar. Vamos conversar direito, senão vamos conversar direito. Também devagar, isso aqui é São Paulo, não é Nordeste, tem outra coisa. E digo mais, você vai ficar fazendo muita baderna, você ganha Nicarágua, rapaz. Que Nicarágua? Baderna lá. Nicarágua, eu faço peça sobre Nicarágua. Vem cá, menino, vem cá. Aqui todo mundo tem documento, rapaz. Você pensa, tá bom, mas eu sou trabalhador, documento prova nada, documento prova nada. É, documento, velho. Documento prova nada. Tem que levar isso aí, isso aqui é poesia. Aqui os documentos do menino, ó. Tá vendo? Eu sei que isso é documento, porque eu não sou cego. Agora, você pega isso aí e chega aí esculhambando, como tu leva isso aí, tudo bem. É a minha profissão, meu prefeito. Tá bom, a profissão da prefeitura não é levar, eu faço poesia, todo mundo faz. Esse cinema nacional contestador começa com Aruanda, né? Sim, começa aqui, claro. Agora, para que serve o cinema? Para ficar falando besteira, baboseira, dizendo texto? Não, né? Serve para você questionar, colocar as coisas, prós, contra, e foi isso que foi. E o filme realmente é muito interessante, tanto é que o filme nunca envelheceu. Veio uma sequência boa, veio o Baiano Fantasma, do Denoir de Oliveira. Eram todas pessoas politicamente muito conscientes. Engajadas. Aí veio Suzana Amaral com a nossa, filmando Marcélia, que é uma coisa... A Hora da Estrela, né? Brilhante, porque a partir da própria Clarice Lispector, né? Que é uma escritora de um nível absurdo, né? De bom. E Marcélia Divina, no Estado de Graça. Qual é mesmo sua graça? Seu nome? Macabea. Como? Macabea. Me desculpe, mas Macabea parece Desdemona.
É, eu também acho esquisito. Quando você terminou O Homem que Virou Suco, o cinema entendeu você como um ator... Assim, é meio emblemático, né? Então, como é que foi esse impacto após O Homem que Virou Suco? Assim, que levou a Paraíba Mulher Macho, que levou a Hora da Estrela, que levou a Memórias do Cárcere, que são todas obras extremamente boas. Memórias do Cárcere é uma obra lindíssima, então. Porque, na verdade, meu rosto já traduzia, a minha própria experiência de vida, já traduzia essa coisa, né? O homem que está à margem, o sofrimento, a dor, a necessidade, um bocado de coisa. Eu normalmente sou uma pessoa muito, muito leve. Eu mesmo sou muito séria também naquilo que eu faço. Tenho um conceito sobre as coisas que faço. Eu sei porque estou fazendo, sei o que eu quero fazer. Erro e acerto porque a gente faz parte dos erros e acertos do mundo. Tem que começar. Vou ser artista, aí eu não vou errar. Não, isso não existe, isso é conversa. Você pode ter uma técnica muito boa, mas o importante para mim era contar as coisas que eu vivi. Todo mundo para dar um depoimento. Mas você, enquanto ator, você tem uma predileção? Não, eu gosto de fazer drama, não gosto de fazer comédia, eu não gosto de fazer terror, não gosto de fazer ficção científica. Você tem isso aí ou não? Não, eu gosto de qualquer coisa. Pelo meu tom natural, não sei se você viu Narradores, né? Narradores vi. É o filme que eu mais gosto, assim, que me dá satisfação. Era uma das perguntas que eu ia fazer, você tinha um filme favorito? Porque a gente gosta de zoar, né? Você pode brincar com as pessoas sem feri-las. Né? No Narrador a gente faz isso. É um filme sobre a oralidade brasileira. Né? Falar, não é uma comedinha, não. O filme é sobre a oralidade brasileira. Se você sentar em qualquer boteco e ficar falando de Botafogo e 13, Vasco e Flamengo, você vai encontrar o que eu estou dizendo. Nós estamos falando sobre a oralidade. Você quer que eu escreva? Como é que é? Tem que fazer um dossiê, uma juntada na escrita das coisas importantes acontecidas por aqui. Não é? Que zica de nada. É o bastante. Mas aqui... Ô, gente... Que diabo de coisa importante aconteceu em Javé? Tá vendo? Pois a maneira de saber é ouvindo a nossa gente contando as tais histórias. E escrevendo, ouvindo e escrevendo. E assim vai nos ajudando. Mas tem uma coisa. Não pode ser história inventada, chistosa, sem regra. Tem que ser história verdadeira, científica. Ô Zé, agora... E algum filme que você se arrependeu? Você chegou a fazer algum filme que você diz, rapaz, o que hoje você olha pra trás e diz, eu não devia ter feito esse filme? Alguma coisa que lhe incomoda? Esse pobre fica pensando nesse negócio. Você gosta de rico, rapaz, você da televisão. Esse negócio a gente faz. Agora, eu tive sorte de trabalhar com ótimas pessoas. É verdade. E praticamente fiz muita coisa que eu considero boa ou que as pessoas consideram boa. Eu posso dizer assim, hoje eu faria diferente. Mas se as pessoas gostam, bacana, né? Porque elas é que tem que gostar. No começo teve uma fase que eu fiz bons filmes. O Homem Sim, Sul, claro. Hora da Estrela, O Baiano Fantasma e Morte e Vida Severina, Grande Sertão Vereda, Lampião e Maria Bonita. Você trabalhar com o Nelson Xavier. É, claro. Os maiores atores que eu vi na vida, cara. Sim. Pessoa de um talento, né? Inacreditável, porque uma pessoa capaz de fazer. Isso te ensina, né? Porque eu aprendi com quem sabia fazer. Não sabia tanto quanto eles. Que era o que eu queria perguntar agora. O seu processo de aprendizagem. Porque você pegou essa turma tão boa aí no começo, eu imagino, e eu queria que você dissesse o que é que ficou de ensinamento de diretores e de atores. Você pontuasse assim, com o diretor tal eu aprendi isso, com um ator tal eu aprendi a, sei lá, respirar, ou a concentrar. Eu sempre fiz tudo meio do meu jeito mesmo, assim, né? Certo. Já estava tão cheio de coisa, como normalmente eu faço, porque de repente eu estava lá. Certo. Né? Eu não tive tempo de aprender, não tive escola para aprender a respirar. Mas o que eu aprendi com essa gente, assim, é o respeito que eles tinham por aquilo que estavam fazendo. Né? Você vê o Nelson Xavier de Lampião, é completamente diferente do Nelson Xavier de Chico Xavier. Chico Xavier, é verdade. É o mesmo ator, né? Aquele jeito dele de falar, mas você olha o personagem também era um mestre mesmo, completamente diferente. Então, de respeitar os personagens, de ir a fundo deles, mas do meu jeito. Normalmente eu leio, jogo lá para dentro, depois eu jogo o roteiro fora, assim. Não é que eu jogo fora, sim, claro, dou uma olhada.
E aí ele vai surgir dividindo espaço comigo, vai ter que virar irmão, conviver comigo. Se eu não fizer assim, se eu for seguir a técnica dos atores, que são muito bons e tal, mas não é minha praia. Eu deixo ele, vai brotando, aí começa a nascer, aí vem palavras, vem expressões, vem gestos, vem sentimentos, vem coisas, vem compreensão que até então eu não tinha tido. É como se nascesse uma árvore, que na verdade representar, a grosso modo, é você contar emocionalmente uma história, mesmo sendo uma comédia. Você tem que acreditar na coisa. A segunda é que é como se fosse uma roupa que você veste. Uma camisa, né? O personagem é uma roupa que você veste. E você vai vivenciar essas fantasias. Estou longe de ser um ator de perfeição técnica. E eu acho que essa safra nova todinha, que estuda pra caramba, de alguma forma, me tem até como referência. Porque em vez de ficar aprendendo, não, o ator tem que se postar e olhar, não, manda a câmera para a China. Né? Até porque hoje em dia, a tendência hoje em dia, a câmera ganhou. A câmera virou personagem praticamente. Nessa série é um personagem mesmo. No filme de Heitor Dália, no Tungstênio também é um personagem. No mundo é um personagem. Você praticamente não vê mais a câmera, né? No cinema de fora você não vê. É verdade. Botam 3, 4 câmeras aqui. Deixa você atuar. Deixa você atuar e entra o improviso, entra as coisas. Tem que entrar aquilo que realmente tem coisa que tem que ser dita, né? Claro. Tem que ser passada a mensagem. Mas eu acho que eu já vinha fazendo isso. Desde O Homem que Virou Suco. Porque João dizia assim, eu quero criar um cinema. Você entra aqui e cria uma situação, e dessa situação eu vou filmando. Depois eu tiro o que for bom, o que não for, eu mando para a China. Então eu já venho dessa escola que é de mim mesmo, eu sempre fui criando junto. E os diretores que você trabalhou sempre entenderam isso, né? Entenderam que tinha isso. Que ter o espaço para você. Quando eu fico muito preso, muito amarrado, a coisa não funciona direito. Eu não gosto, porque não acredito que... Não sou um ator papagaio e nem quero ser. Né? Ao mesmo tempo, o que eu vi nessa série, por exemplo, é uma beleza. Todos os atores, os de lá, os daqui, de onde todos, nasce o sorte. Uma beleza de interpretação. Porque o diretor deixava, e o que não estava bom, ele tirava. Ele tirou muita coisa boa, mas só deixava o que realmente contava a história. Entendi. Né? Então, coisa de personagem difícil de você fazer, porque é difícil de você entender qual é a base da nossa cultura. De onde é que vem essa força? De onde é que vem essa mistura? De onde é que vem essa capacidade criativa do nordestino, essa perseverança tão grande, né? Quando vai no sertão, você compreende, né? O cara só sobrevive lá se for forte mesmo. Claro, Fraco não sobrevive. Ser guerreiro. Então não tinha interesse para mim querer achar que, não, se eu for pegar uma escola, por melhor que seja, e são boas escolas, americana, sueca, é outro povo, é outra gente, o comportamento é outro, a psicologia é outra, os valores são outros. Isso não quer dizer que não sejam bons. Não sejam bons. Eles são muito bons de narrativa, de um modo geral. E a gente é muito bom em termos de densidade, de poesia e de criatividade. A gente, exatamente os nordestinos. No Brasil todo, mas Brasil. Especialmente no Nordeste. Né? O cinema de Pernambuco, se você observar, ele é muito livre, né? Não é à toa que tem a força que tem. Porque é um cinema A cultura pernambucana ela é bem expressionista, né? Porque eles brigaram 500 anos, né? Sim, o pior negócio é brigar com um pernambucano. Com pernambucano. Se brigar, você apanha. Né? Era bom que fizesse uma guerra entre ele, os pernambucanos e os gaúchos. Né? Pronto. Porque eles brigaram a vida inteira de fronteira, né? Paraíba também brigou muito. E aqui tem uma cultura popular muito grande. Então, como é que você vai negar essa cultura popular no cinema? Em nome de quê? Você tem aquela luz estourando. Vai usar para você, somos filhos da poeira, a cultura da pedra. Isso não quer dizer que a gente não tem outros valores, que essa modernidade chegou. Então, na verdade, o que eu quis trazer foi o conceito de ser... Primeiro que eu tenho uma visão bem planetária do mundo, né? Não tenho uma visão... Mas aqui, local... o sertão, a minha vila é Rua Nova, a minha vila é João Pessoa, a minha vila pode ser... Mas eu não desprezo os outros, né? Porque essa vila vai aumentando. Uma hora passa a ser o planeta Terra, outra hora o sistema solar, outra hora... A Via Láctea. Ah, meu amigo,
bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas. Você achar que o mundo é só isso aqui, realmente é muita burrice para meu gosto. É verdade. Burrice tem limite. É. Né? Quando eu vou... Então, tudo isso eu procuro trazer para dentro de mim. Já está dentro de mim. Está dentro de você, dentro dele. Ele está apontando um negócio ali que deve ser um negócio... Tá. Às vezes deve ser acabou. É. Né? Deve ser produtor. Ele é o diretor. Diretor, é o meu chefe. Porque eles esses ficam diretores, com o tempo. Demais. Isso me deixa estressado. Outra sorte que eu tive foi ter trabalhado com grandes diretores. Não Certo. peguei um assim que não fosse... E grandes atores, sabe? Porque peguei Jô Soares pela frente, né? Pois é. Rafael Carvalho, Sebastião Vasconcelos. Mas teve algum diretor que teve algum atrito, alguma coisa? Ou sempre foi mais na paz, assim? Teve um... Porque o cinema tem muitas histórias de atrito. Não tive. Quando eu não gostei, eu disse, eu não acho legal isso aqui. Se você quiser, eu faço, mas não acho que seja legal. Pelo menos eu não sei fazer. Porque às vezes a pessoa tem chama o que quiser, tem uma maneira de fazer. Um vai mais na forma. Eu sou coração de ponta a ponta. Seja sendo comédia ou drama, eu tenho que acreditar nas coisas. Quando a pessoa quer me levar para uma coisa muito racional, tipo, eu me sinto um ator dos anos 50 fazendo aquelas comedinhas de Hollywood. De Hollywood, não é meu caso. Né? Isso não quer dizer que lá, imagina, não tem como falar de Marlon Brando, De Niro, Al Pacino. Esses são grandes mesmo, né? Sim. Como aqui tem grandes mesmo. Eu estou falando Mas esses são grandes exatamente porque contribuíram, porque levaram lá, né? Como o Jaqui também. Então, atrito mesmo eu nunca tive. Às vezes tem um ou outro que te pede uma coisa que você não... Claro. Digam assim, o ponto e a vírgula. Desconheço o ponto e vírgula. Sempre desconheci. E não quero conhecer isso. Sabe? Verdade. Porque a vírgula a vírgula é emocional. O ponto é emocional. Mas ponto e O que vírgula... você tem que fazer? A pessoa que escreve tem que saber que ele está criando um ser que nunca vai parar de crescer. Sim, é verdade. Né? Tá bom, vamos fazer um personagem. Qualquer personagem. Um exemplo... O problema é você deixar esse personagem existir. Quando o personagem é maior do que você, é complicado. Você tem que trabalhar muito. Quando ele está mais no teu feitio, é mais fácil. Às vezes te pedem umas coisas que você diz assim, olha... Eu citarei um exemplo, não vou citar o nome da pessoa, porque não é o caso, não cito. Não gosto da fofoca, né? E não é o caso mesmo. Ele estava fazendo um plano e no plano eu vinha andando com uma certa... Sabe, andando apressado, quase correndo, com medo de levar um tiro, porque estava julgado, estava ameaçado e tal, e vinha e botaram o carrinho frontal e tal, e o carrinho ia me acompanhando à medida que eu vinha. E aí, a primeira vez o carrinho engalhou, aquele carrinho enferrujado, engalhou uma vez, engalhou a segunda, engalhou a terceira. Aí ele disse, Zé, faz o seguinte, você ele pensou um pouquinho e disse assim, faz o seguinte, você vem rápido com a parte de cima, corre com a parte de cima e anda com a parte de baixo. Falei, como? Não entendi. Você quer que eu faça um resfolegado, mais ansioso, como se tivesse a sensação de andando devagar, mas com a sensação de que... Ele, não, corre com a parte de cima e anda devagar com a parte de baixo, um slow, né? Aí eu falei, e se a parte de cima chegar antes? Porque é desenho animado, cara. Você poderia ter contratado o Pica-Pau. Não existe isso. Tá certo. Não existe isso, me diz. Então tá certo. A gente vai dar mais uma pausa aqui e daqui a pouco a gente volta com esse papo delicioso com o Zé Dumont, que ele vai contar algumas paixões que ele tem, como, por exemplo, um time de futebol. Não sai daí que a gente volta já. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita. Vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo.
pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você. João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na Escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com o poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você. Segundo caderno, voltando aqui para o nosso terceiro e último bloco, uma entrevista para lá de especial com Zé Dumont. Zé, continuando aqui, eu queria perguntar, você com tantas novelas, com tantos filmes, você tem alguma predileção? Você prefere fazer novela, prefere fazer cinema? E como é que fica o teatro? Já que você contou lá atrás que começou no teatro. Eu comecei no teatro, agora eu sempre fiz mais cinema, né? Isso. Fiz 56. 56 filmes até agora e contando. Tenho muitos prêmios, assim, ganhei muitos bons. Eu acho que eu me expressei melhor. Eu expressei melhor o que eu queria no cinema. E eu tinha necessidade de me expressar, né? E na TV fiz boas coisas, né? Fiz Morte e Vida Severina, participei de Lampião e Maria Bonita. Agora essa série maravilhosa. Onde vivem os, onde nascem os fortes. Uma das melhores coisas que a TV já fez, sem sombra de dúvida. Né? E tem horas que a TV faz coisas, né? Hoje em dia, cada vez estão fazendo umas coisas. Estava um dia nessa cena final do Alto Paraíso lá com a Fernanda, nossa diva. Coisa, é uma das melhores do mundo mesmo, que é um negócio. Cinema é arte, não tem essa coisa de onde é que não é, não sei o quê. O que interessa é arte, quer dizer alguma coisa, tá bom, né? Fiquei vibrando com a cena dela, falei, que beleza, né? É verdade. Porque se a gente puder chegar mais pro povo, ó, uma coisa com qualidade, com verdade, com beleza, com conteúdo, né? Porque o belo, às vezes, a beleza a gente usa para atrair as pessoas, aí conta o que quer contar, né? É verdade. Por exemplo, o que é belo até hoje, né? Você estava falando assim, eu adoro a cultura paraibana e até hoje agradeço a essa terra, mesmo quando estava lá, comendo prézinho para sobreviver, passando 4, 5 dias sem comer. 58, passei fome mesmo. Mas eu sempre agradeci essa terra, porque foi ela que me criou, ela que me deu de comer. Sem ela eu não estaria aqui, dando depoimento sobre a vida. Né? E ao mesmo tempo, sempre fui muito aberto ao mundo. Quando eu estava morando em Mandacaru, e estava pensando, sei lá, de repente cheguei cansado, um rádio velho, sem a capa, só tinha, parecia espacial, sabe? Cheguei nas estrelas, só aquelas bobinas acesas lá, pra né? fora, tudo. E aí estava passando uma música dos Beatles, né? Do George Harrison, Here Comes the Sun, né? Here Comes the Sun. Here Comes the Sun, belíssima música, né? E me deu uma vontade de ir embora, mas me deu uma vontade de ir embora. E eu fui embora por causa dessa música. Dessa música, procurar o sol. Podia ser outra coisa, né? Podia ser Asa Branca, que até hoje é meu... Eu fui e voltei como Asa Branca. Eu estou falando no sentido de... Foi isso que me levou. Talvez se eu não tivesse escutado essa música, eu não tivesse ido. Olha, graças aos Beatles... Graças aos Beatles, né? Não sabia o significado. Hoje sei, mas não sabia o que significava, né? E como a arte te puxa, como a arte é bonita. Se ele não tivesse gravado aquilo, talvez eu não tivesse saído. E a minha história seria outra, eu acho. Como é a sua relação com a música? Quem é que você gosta? Qualquer coisa boa, né? Você escuta a música no carro, em casa? Não, eu escuto assim, qualquer coisa boa, mas assim, a minha referência ainda é MPB, sabe? Mas qualquer coisa de qualidade, eu escuto música de fora também, mas a minha preferência Entre eles os Beatles. Entre eles os Beatles, mas não, os Beatles, esse é um fato específico também, escuto, mas não é aquela coisa. Né? Mas
A minha turma mais é mais o pessoal do Nordeste, que eu curto muito. Zé Ramalho, Elba, Alceu, Geraldinho, sabe? Que é a turma eu tô dos sendo um anos 80 exemplo, também, sabe? claro. Mas são tantos, rapaz, são tantos. A geração de hoje é uma geração muito boa. Passando por qualquer um, por Chico Sainz, por Turma Nova, Chico Luci Sainz mais Alves, recente, sabe? Luci Alves. Qualquer um, na verdade, não, eu digo, tem essas referências de grandes poetas, porque são grandes poetas mesmo, né? E o Nordeste sempre foi muito unido, o Nordeste respeita muito, né? É verdade. A gente gosta muito daquilo que é bom da gente. Aí de quem fala mal, de Luiz Gonzaga, né? Sim, Apanha. apanha. E com razão. Ou no mínimo leva uma carreira. Ou de Jacques do Pandeiro, porque apanha. E com razão. E foram tão universais, né? Tão bonito, tão maravilhoso. Tão... Gosto, mas na verdade eu escuto qualquer coisa. Tem uns sobrinhos que cantam. Cacau, que está no Rio de Janeiro cantando forró, tem outra em Mandacaru que canta gospel, Andressa, tem outro que vai ser ator, o Lucas Dumont, tem outro que está jogando no Botafogo, na basinha do Botafogo, Luiz Dumont. Está tentando dar um jeito, ajudar, porque o que falta para os jovens, de um modo geral, é um lugar onde botar a cabeça, né? O coração não se fala, o coração é uma coisa no mundo proibido, é como se fosse uma coisa, viver fosse uma coisa da elite, né? E não é. Viver é uma coisa, a vida é primorosa demais, é para todos. Ô Zé, e os momentos de lazer, assim, você tem alguma preferência? Você, quando tem uma folga, você prefere caminhar, prefere... Aqui eu não tenho caminhado por falta de tempo, mas de uma geral eu faço uma ginástica, faço uma academiazinha até para perder a banha. Aqui Deus me entope de cuscuz, de mandioca, de não sei o quê, tapioca, sabe, Chico, que eu adoro, mas engorda a gente. Mas até porque a idade vai chegando, né? E eu estou longe, aí eu tenho que me preparar também para continuar em forma e trabalhando. Embora considere a velhice é apenas uma segunda infância. O difícil é colocar esse conceito em prática, né? Ou seja, se preparar para o começo numa outra vida, outra dimensão. Né? Porque tem que ser assim, senão o universo seria desorganizado e não é. Né? E eu não estou longe disso porque não tenho nem tempo para isso. Em outras palavras, me faltam essas... Nesses 40 anos, você nunca pensou em quase 50 já, né? Nesses 45. 46 anos. Então pronto. Nesses 45 anos de carreira, você nunca pensou em ir para trás das câmeras, não? Rapaz, dirigir. Eu não sei, eu sou tão rigoroso e ao mesmo tempo tão... Acho que é insegurança mesmo, porque eu faria uma coisa que tivesse a ver comigo, tivesse a ver com o meu conceito sobre a vida. Ou então, para que fazer? Fazer drama? Não, comédia não. E outra coisa, acho de dirigir uma coisa muito difícil mesmo, eu não sei como fazer. Dirigir, eu poderia dirigir, mas ia ficar uma porcaria, né? Entendeu como é que é? Primeiro botar os atores, cada um com o texto na mão, em fila, ele dizia o texto e saía, o outro chegava dizendo o texto, estava uma lamparina na cabeça e pronto. Porque é difícil dirigir, porque você vai fazer um filme. Tudo isso aqui pode ficar bom em um filme e não ficar, né? Então a capacidade de escolher... Eu estou falando tanto no sentido da direção como da produção. No caso americano é a produção mesmo, né? Claro. A produção quer esse filme, então tem que ser daquele jeito. Daquele jeito, E aqui o diretor um pouco, mas também a produção. Eu preciso disso. Tem que ter aquilo tem que ficar daquele jeito. É complicado pra caramba você organizar, contar uma história de uma vida. Seja Lampião, Padre Cícero, qualquer um. Contar essa história, a sua, a minha, dele, de qualquer um. Contar essa história em 2 horas é uma arte, literalmente. Uma arte. Qualquer plano errado acaba, né? Qualquer coisa que não seja... Então eu acho difícil. Pode ser que um dia dirija ainda. Catinha Dumont aqui, minha sobrinha, ela já dirige na TV Correio, ela já dirige. É verdade. As coisas, ela faz muito seriado, muita coisa, edita, faz tudo. E ela está querendo entrar no cinema também, espero que entre, porque a família tem talento e tal. Isso. E a gente quer... Você estimula isso em família também, né? Você estava falando que tem... Aos que têm vontade, sim, né? No caso dela, Kleber também, que é meu sobrinho, que é muito inteligente. Sobrinho. Inteligentíssimo e tudo. Sim. Agora, as pessoas, para todas as pessoas, não é fácil dirigir, não é fácil produzir, não é fácil. Claro. Kátia bota um programa todo dia no ar. É difícil pra caramba, é talentosíssimo e tudo. Mas dizer para as pessoas, é difícil, agora vale a pena. Desde que você traga, venha junto, não faça uma coisa...
Ah, tá. Tem bom. Ninguém pode negar Shakespeare, um dos maiores poetas da humanidade. Mas e a tua realidade que está aqui do lado? Fale sobre ela agora. Fale com beleza, porque sem beleza você... não... Eu citaria um exemplo aqui na nossa série maravilhosa que passou, o personagem Onde Nascem os Fortes. Dos Fortes, né? Todos muito magníficos, mas o personagem de Jesuíto, né? Que é um brilhante ator, né? Não tem como o personagem fazer a Shakira. Ele é tão bonito, o personagem é tão bem feito, que você olha e ele se impõe sobre você não tem como... Ele destrói teus preconceitos, destrói tuas burrices, tuas babaquices todinha. Porque é possível fazer desde que você não saiba colocar as coisas com beleza e com propriedade, né? É verdade. Sabendo fazer. Mas uma pergunta que e outra coisa, o Botafogo vai para a Série A, tá? Ah, vai? Eu não vim fazer chamada, fazer gol na raiz lá para o time ficar. Vai ter que, né? Ser rebaixado. Ser rebaixado. Não vai não. Rebaixado não vai mesmo. Mas assim, ele vai chegar lá. A gente vai botar o Botafogo na Série A. Depois o 13, o Campinense também. Todo mundo. Todo mundo. Uma pergunta que eu sempre... Aliás, eu devia ter feito isso já há um tempo. Você tem 45 anos de trabalho ininterrupto, né? Você não tem uma fase ociosa e você passou pelos anos 80, anos 90, a primeira década de 2000. Então, assim, você vai a festivais, você circula. Do ponto de vista do público e principalmente do ponto de vista da crítica cinematográfica, como é que você tem avaliado a nova geração que está surgindo aí para criticar cinema, para assistir cinema? Como era nos anos 80, como é agora? Rapaz, para assistir já foi bem melhor, né? Foi bem melhor. Peguei um período de assistir ao cinema, era uma coisa maravilhosa, o cinema. Porque os próprios cinemas ficaram chatos, né? Você vai, a sala é escura, pequena, você vai lá para comer pipoca, para dar dinheiro, para dar lucro a alguém. Os filmes normalmente são chatos, embora também muda, né? Sobre heróis que não são heróis, não sei o quê. Super-heróis que não são super. Não quer dizer nada, simplesmente não quer dizer nada, mas ainda tem. As pessoas hoje escrevem à vontade, né? Por um lado é bom porque tem muito diversificado. Por outro lado, precisamos, às vezes, de algumas cabeças pensantes que digam coisas assim que nós temos ótimos críticos, né? Nem posso falar de uma geração sempre respeitaram o meu trabalho. Sempre respeitaram o meu trabalho. Mas, e é necessário que exatamente para não deixar não nivelar essa coisa por baixo. Sim, claro. Porque senão, não importa se vai escrever num blog, para a internet, pode ser onde for, desde que a coisa tenha fundamento. Claro. Ou seja, prevalece o meu gosto. Desde que o sujeito saiba o que está escrevendo. Sabe o que está escrevendo, assim, olha, acertaram aqui, podia ser aqui, isso poderia ser assim, poderia ser assado, isso é bom nisso, não é naquilo e tal. Mas, de um modo geral, eu acho que a internet hoje a minha vida, como diz assim, eu falo da minha, né? o meu espaço lá na internet, o meu primo lá botou, o Jorge Nascimento, ele criou um espaço para mim chamado kitnet virtual. O mundo virou um kitnet virtual, né? É verdade. Você tem que se mexer dentro dele. É muita gente, é muita coisa. Cada um diz uma coisa. Cada uma diz um jeito. Tem coisas muito boas. Por outro lado, dinamizou. Porque o camarada disse, isso aqui é bom. O cara veio, não, isso aqui não é bom. Isso é bom até aqui. Mas e aí esse outro aqui? Né? Mas, sei lá, falta muita coisa para melhorar. Eu acho que a partir de 2020... melhor. Talvez melhore. Não acredito que vai ter até lá, porque... A gente entrou num problema... O mundo está no mundo caótico, é à beira do abismo, né? Como diz assim, o personagem... Como diz meu personagem louco lá, que muita gente nem percebeu o que ele diz, mas é isso. Você tá, ele é uma sombra, né? Ele é um homem vestígio. É um homem vestígio, é só uma sombra, um tempo, foi esquecido. Está lá, mas é um pouco isso. O mundo tá um pouco assim, tá num momento que, sinceramente, ou muda, ou então esse negócio vai pro espaço. Nossa. Porque você viu que eu não dei opinião aqui sobre política, mas que tá tudo tão errado, que nem vale tem a pena, coisas boas, tem algumas pessoas boas, mas ainda é errado. Para a gente encerrar, e aí já antecipo, agradecendo muito por esse papo, mas eu queria que você terminasse dizendo aqui para a TV qual é o personagem que lhe marca, assim,
que você elege como o seu grande personagem, o personagem da sua vida? Eu sei que é difícil um ator dizer isso, mas se tivesse que eleger um, dizer assim, eu queria ser lembrado por esse personagem. É possível? Para ser lembrado, eu quero fazer um que eu ainda vou fazer ainda, né? Ah, é? Vou fazer ainda, se Deus quiser, um personagem que diga aquilo que eu quero dizer, passar a visão de mundo que eu quero passar. Normalmente poderia falar, narrador, essa vez que seja mais curta, o mais importante para mim é O Homem que Virou Suco, mas também Filho de Francisco. Sim, sabe? Pois é. São filmes tão bons assim, eu acho. O importante é que eu acho que O Homem que Virou Suco pela importância política dele. Né? Tem dois tipos de gente que eu não tolero no mundo, não suporto. É o torturador e o delator. Não. Quero distância desse tipo de gente. E aí eu me defino como pessoa mesmo. Não sou melhor nem pior do que as pessoas. Eu não gosto desse tipo de gente. Então eu disse tudo. O Homem que Virou Suco me permitiu falar um pouco isso, né? Eu vou falar de uma... Só posso acreditar no Deus, como diz Deus de Spinoza, né? Como diz assim, o Deus que, como disse Einstein lá, né? No Deus de Spinoza acredita que traga felicidade, paz, amor, luz, que a riqueza seja para todos. Nisso eu acredito. O outro não, porque eu ficaria... É uma energia de frequência baixa, que a gente chama de demônio, que é o que está permeando na Terra, que é insuportável a ideia de que nem isso. Imagina que se eu fosse fazer um filme sobre isso, e eu me matar. Então não adianta eu... Mas eu acho que ainda vou fazer um personagem que eu possa exprimir o que realmente eu sinto nesse espaço de tempo que estou vivo. Porque uma hora eu vou estar vivo, mas no outro espaço, noutra dimensão, noutra frequência. Quando voltar, eu, certamente não vou me lembrar de nada. Ou talvez me lembre de tudo. Não sei. Entendeu? Mas vamos ver então esse personagem. Mas eu acho que o mais importante para mim, eu acho que foi O Homem que Virou Suco. Tá certo. Porque eu tinha necessidade de falar aquilo e João me deixou falar. Que ótimo. Né? Beleza. Obrigadão então, Zé. Valeu esse papo, foi ótimo. Só tenho a agradecer e sucesso aí ao longo da carreira. Obrigado a você. Se eu tivesse teu nome... Meu amor foi meu amor, distinto e tão consagrado. Naquele tempo passado, eu já senti seu calor. Hoje eu sou um sofredor, e seja pra onde for, o pensamento pensando. Ah, se eu fosse um beija-flor, de dia tava